Então, bom dia oficialmente aí para todo mundo. Como vocês podem ver aí no famoso GC que a produção está cuidando para a gente, eu sou o Fernando Martins. Eu sou empresário do mundo da comunicação, tenho histórico aí nesse mundo da comunicação. Atualmente, eu tenho me dedicado muito ao mundo da educação, da orientação. Sou consultor de empresas, ajudo também a gestão e organização de agências, além de ser professor universitário, né, nas áreas de comunicação. Enfim, tá aí meu arroba, eu fico à disposição para conversar, quiser saber mais sobre mim ou quiser, enfim, trocar uma ideia, estou à disposição. A gente vai começar aqui mais um café digital. Estava conversando agora, um pouco antes de entrar no ar com meus amigos, que eu já estou com saudade do café presencial de sexta-feira lá no Polo, para fazer o networking, conversar com o pessoal, ficar disponível para ouvir os questionamentos e também trazer as minhas próprias dúvidas. Né? Nós, mentores, também temos dúvidas, não temos todas as respostas, então é muito bom para a gente também fazer esse processo. O Café Digital ele vai acontecer, ele acontece toda sexta. Vamos falar sempre sobre empreendedorismo, inovação, tudo que tem a ver com a cultura startup. Os episódios você pode encontrar lá no Polo Conecta, né, .pmmc.com.br. E lá você vai ter a agenda dos mentores, então o assunto de hoje, inclusive, é a mentoria. Estamos aqui, nós três mentores, duas feras aqui comigo. E você tem a agenda lá dos mentores, essa agenda é renovada mensalmente. Então é importante você que está vendo agendar seu horário, conversar com a gente, não só porque tem muita gente boa querendo dar informação e dividir experiência com vocês, mas também porque ajuda a colocar vocês no radar, né? E a gente também no radar de vocês, enfim, é uma grande troca e que ajuda muito a fomentar os negócios na nossa região. Importante usar essas sessões, são gratuitas, nós mentores somos voluntários porque a gente ama isso que a gente faz, a gente gosta, a gente ganha a experiência de mentorar vocês, então aproveitem esse espaço. Hoje a gente vai falar de mentoria online, dessa vez do ponto de vista de nós, mentores. Temos dois convidados aqui que eu tenho um enorme prazer de conversar. Fábio Castilho, da Hub Inteligência e Pesquisa, meu colega de longa data, inclusive meu colega na faculdade, e o Gabriel Bastianelli, da Ganfor Consultoria e Negócios. Um cara super bem recomendado, a gente sempre ouve falar muito bem dele, que está aqui também dispondo do seu tempo para conversar com a gente. Bom, a gente sabe, vou começar a trazer aqui para vocês, porque a mentoria é um termo que não é tão novo assim, mas ultimamente ele está bem em alta, né? A gente tem falado bastante sobre mentoria. A mentoria é um processo de troca, onde o mentor divide as experiências dele, né? Normalmente é alguém que passou por experiências diferentes naquele setor do mentorado. Ele troca essas experiências com quem a gente chama de mentorado, que é aquele que vem pedir conselhos para esse mentor. E o legal da mentoria é que ela é muito livre, né? Diferentemente de uma consultoria ou de uma assessoria, que você tem alguns pontos que você tem que passar, na mentoria é uma troca de experiências mesmo, você aponta caminhos. Eu gosto muito de contar histórias de vezes em que eu tive experiências similares, né? Para falar, olha, eu me virei desse jeito, veja que alternativas você pode conseguir. Então é uma troca muito genuína e que sempre gera muita identificação, né, entre mentor e mentorado. Então é uma troca muito legal. Hoje a gente vai falar dos desafios, né, para a modalidade online. Qual é a diferença, né, entre a mentoria online e a mentoria presencial. E aí eu quero aproveitar para deixar aberto para você que está assistindo aqui, mandar suas perguntas. A gente está ligado aqui para conversar, para responder na medida do possível. Mandem à vontade. A galera aqui, além de manjar de todas as áreas que eu conheço na vida, eles são super acessíveis. Tenho certeza que a gente vai responder tudo que der para responder. O que não der,
Os arrobas estão aí marcados para vocês irem lá procurar e conversar com a gente presencialmente. Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, eu quero convidar, aproveitando, né, esse convite, as perguntas, quero já fazer uma pergunta para o Fábio Castilho. Queria perguntar para você, Fábio, primeiro que você se apresente, por gentileza, e, claro, fale para a gente um pouco dessa diferença entre a mentoria presencial e a mentoria online. O que você percebeu de diferente aí com isso? Tá com você a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão participando. Obrigado por estarem aqui conosco. E aqueles que estão aqui ao vivo e aqueles que depois, posteriormente, vão assistir isso no YouTube também. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que vocês vão assistir. Meu nome é Fábio Castilho. Eu trabalho com comunicação, propaganda, marketing ou pesquisa há mais de 20 anos. Eu sou daqui de Mogi das Cruzes, mas atuei fora de Mogi em algumas empresas, tendo algumas atuações em agência, na TV Diário, que é afiliada da Globo, e outras, IBGE e outras empresas. Hoje estou à frente da Hub, junto com meu sócio, Fábio Inoue, e a Hub é uma empresa que nasceu lá em 2013 e que, quem desejar saber mais, a gente está à disposição para conversar. Além disso, eu também leciono há 16 anos na Universidade de Mogi das Cruzes, cursos de pós-graduação e de graduação. Tem alguns alunos aqui, ou ex-alunos aqui presentes na sala também. Bom, vamos lá, respondendo a sua pergunta, Fernando. A principal diferença, assim, que eu notei, primeira coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui para a discussão e fazer essa reflexão, que pelo fato de ter acontecido o que aconteceu no Brasil e no mundo, ou seja, essa pandemia, a questão digital, o bloqueio que algumas pessoas tinham com relação a esse distanciamento físico, e aí uma conversa por uma tela, ou por uma sala, uma conferência, ou por uma chamada por voz, o preconceito, ou a não aceitação, entre aspas, por parte de algumas pessoas diminuiu. Então as pessoas estão mais dispostas, mais abertas, confiando mais no recurso da tecnologia para fazer interações, reuniões e até trabalho, vídeo home office, que está em grande ascensão. Então nós vimos esse ponto. Então o primeiro ponto que eu queria colocar, acho que passa por essa reflexão. Mas é claro que a principal diferença aí entre a mentoria presencial e a mentoria online acaba sendo o olho no olho. Então, assim, a presencial, a gente tem uma troca mais próxima, a gente tem ali o olho no olho, a gente tem outras pessoas que podem estar no ambiente. Então, quando a gente está, por exemplo, num processo de mentoria, a gente agenda uma data, um horário e um local com esse mentorado. Então, nós estamos, por exemplo, lá no Polo Digital. A pessoa sai da casa dela, vai até o Polo Digital. No meio do caminho, lá no Polo Digital, ela encontra uma ou outra pessoa. Então, o fato de estar presente no local, às vezes ajuda para você ter outros pontos de vista, nem que você não tenha agendado, mas é sempre uma oportunidade estar presencialmente de trocar ideia, conhecer gente. E o Polo Digital de Mogi das Cruzes é um ambiente que junta muita gente boa, sempre alguém com uma história inspiradora e interessante para compartilhar conosco. Então, essa é uma grande vantagem da mentoria presencial, né? Aquela que a gente está ali olho no olho. Para o mentor, o fato de estar presente ajuda na orientação, às vezes na explicação de alguma coisa. Você anota algum ponto ali para a pessoa e ela leva aquilo, você mostra um determinado vídeo, você mostra uma determinada referência ali que você tem na mão, né? Então isso também é uma vantagem. Online, a mentoria digital, e aí a diferença está aí, né? A pessoa não precisa fazer esse deslocamento, então você tem a vantagem de uma economia de tempo, né? Tem a questão da tecnologia, que você precisa ter uma boa conexão, e quando a gente fala de tecnologia, a gente tem algumas limitações, às vezes, algumas oscilações, às vezes, né? Então a gente tem oscilação de som, às vezes de imagem, mas o conteúdo em si da mentoria, o tempo e o aproveitamento,
eu não vejo grandes diferenças. Se você me perguntar, Fábio, você prefere fazer mentoria presencialmente ou online? Eu cravo para você que é presencial. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu prefiro a presencial. Mas para a gente ganhar alcance, ganhar mais pessoas, às vezes facilita a pessoa ter esse acesso e ter esse recurso de fazer a mentoria online, né? É uma vantagem porque a gente tem essa facilidade, né? As pessoas que têm esse recurso e essas condições para fazer isso ajuda, né? E a pessoa pode estar ali, consultar o site, fazer as anotações do mesmo jeito que a gente está ali na mentoria presencial. Então, na minha visão, concluindo já, eu vejo como principais diferenças esses pontos, né? Muito bom, Fábio. Obrigado. Vou pedir para o Gabriel se apresentar aí para a gente também e dizer, e aí, você também crava ou vai ficar em cima do muro? Cara, eu cravo se eu for numa perspectiva e não se eu for em outra, mas eu já comento. Primeiramente, pô, um prazer estar aqui, Fernandão, Fábio, dois grandes amigos, né, com a galera do Polo. A gente estava comentando há pouco que o café realmente é um momento ímpar, né? Apesar de que no dia que eu fui para participar do café no Polo, não teve café, aí eu peguei as coisas que eu levei lá e deixei lá em cima mesmo, e a galera que foi chegando, foi lá podendo comer e beber, enfim, mas a gente sabe que isso é riquíssimo, e essa adaptação para esse momento aqui online também é extremamente importante e mantém, né, a efervescência desse ecossistema fantástico que o Polo consegue congregar aqui na nossa região. Cara, meu nome é Gabriel Bastianelli, atuo aí como consultor empresarial há quase 10 anos já. Minha praia é bem montada para a parte de gestão empresarial, principalmente aí na área de finanças. Hoje a gente atua muito forte com a Ganfor Consultoria, que é a nossa empresa, e a nossa marca comercial do grupo que a gente integra, que é a Consulting Now, Consultoria em Gestão. Também sou professor universitário, fui picado por esse bichinho aí que picou os senhores também, né? e curto muito isso. Leciono também nas disciplinas alinhadas à gestão em 2 instituições na cidade de São Paulo. E, cara, a gente atua como mentor no Polo desde o começo do Polo, né? Via Alto Tietê Vale, que estamos todos aqui alinhados dentro dessa comunidade também, né? E é um prazerzaço poder estar aqui compartilhando disso. E, cara, respondendo a tua pergunta, né? Eu cravo que é muito louco estar presencial, né? Estar junto, esse olho no olho, como o Fabinho colocou, eu concordo, porque acho que a troca ali, a energia, ela é muito, muito mais perceptível, né? E acho que esse lance, né, de quando ali de algum exemplo, de quando alguma coisa mais prática, esse olho no olho, ele facilita. Por outro lado, velho, essa oportunidade da gente trocar essa ideia quando no online, né, em função de alguém está num lugar e a pessoa está em outro, e essa questão dos horários ali que a gente consegue cravar ali, tem 1 hora aqui, vamos, pô, isso acho que dá uma dinâmica que facilita muito a nossa vida, né? Ao mesmo tempo em que, pô, cara, né, a gente tem a nossa rotina aí nesse momento de pandemia, acorda, faz o que precisa fazer, sentou para trabalhar, velho. Se você for bem disciplinadinho na tua agenda, você otimiza isso, né? Então, eu me recordo de algumas semanas atrás, foi bem interessante, eu deixei a quinta e a sexta para mentoria, e aí cravei, falei, olha, cara, eu tenho compromisso às 9 horas, tanto na quinta como na sexta. Vamos das 8 às 9, com 2 startups. E deu super certo, velho, né? Das 8 às 9 ali, cravou, já deixamos os passos alinhados, já marcamos qual vai ser o próximo encontro, o que o cara, né, precisa desdobrar aí ao longo desse período. Então, eu tenho essas 2 perspectivas aí para contribuir. Então eu cravo, né, presencial pelo lance da troca, da energia, da vivência, da experiência, e eu, né, fico aí talvez em cima do muro e cravo pelo outro lado, no sentido de otimizar o tempo e as agendas, independente da localização geográfica do mentor e do mentorado. Legal, obrigado, cara. Eu vou falar para vocês que eu tenho muito a coisa, você abriu uma pasta aí, né, ao falar da troca de energia. E, cara, essa presença que o Castilho trouxe, de estar presente diante do seu mentorado e sentir um pouco a energia. Eu trabalho muito as questões do que está no seu coração, porque não adianta você me falar que você quer A se você está querendo B,
e ficar aqui tomando o tempo de qualquer mentor, enganando que você quer construir isso aqui quando que seu coração pede outra coisa, né? E fazer isso à distância é mais difícil, né? Fazer isso à distância é mais difícil. Acho que tá na frente, tá com o olho no olho, ver o brilho no olho do mentorado, acho que tudo isso vai fazendo muita diferença para saber como a gente pode ajudar. Eu estava dando uma olhada aqui no chat, tem algumas... O Fabrício Mota Duarte falou para a gente que o networking no presencial ele funciona muito bem, que você consegue encontrar as pessoas, enfim, então o presencial para ele tá no time Castilho aí, que crava que prefere o presencial. Eu também vi, viu, Castilho, aqui que tem gente falando sobre ter mentoria com você, se pode atrasar a entrega do TCC. Vocês sabem que o Castilho ele tenta colocar para mim a fama de professor bravo, quando na verdade eu só tenho essa figura carrancuda, mas por dentro eu sou uma grande manteiga. O Castilho é esse professor bravo, fica aqui o registro para a posteridade. Não, bravo não, pô, tem que me defender, tem que ter réplica aqui, pô, bravo não, pô. Exigente, eu gosto de falar assim para os alunos, eu acho que até conecta um pouco com o que você disse, Fernando, se você me permite acrescentar aqui. Cara, essa questão que você falou, o que está no seu coração, se você não tem vontade, se você não quer fazer, não adianta. E no TCC, aí o Adam trouxe, né, essa brincadeira aí, né, claro, mas é algo que eu pego no pé no bom sentido dos alunos, porque se o aluno não está afim de fazer, por que é que ele está desperdiçando tempo, dinheiro, energia com aquilo? É obrigatório, professor, tem o que fazer. Mas você já sabia o que você teria que fazer quando você começou, né? Portanto, eu acho que, e já que você vai ter que fazer, e já que é uma coisa que vai dar uma boa repercussão para você, e aí se a gente pode falar de TCC, pode falar de projeto, de startup, de empresas, eu acho que o conceito é o mesmo. Se realmente está no seu coração, se é a sua verdade, se você quer aquilo, aproveite aquilo realmente como uma boa oportunidade, né? Para você fazer bem feito, ser reconhecido por aquilo e colher os frutos, né? Simples assim, mas é por isso que eu pego no pé, porque eu acho que eles precisam entender que isso vai fazer bem para eles, né? Aí, fechando a brincadeira aí com o Adam, que trouxe essa questão. Valeu. Bom, é claro que é uma grande brincadeira. O Castilho é bravo sim, vocês perceberam, e ele justificou muito bem porque ele é tão bravo. Não, é claro, somos todos muito criteriosos, é importante, a gente se preocupa muito com, como vocês podem ver, com o desenvolvimento da nossa sociedade, do empreendedorismo, e acho que isso passa por um compromisso com a técnica, com alguns valores importantes para a gente ter sucesso nesse métier. Vamos lá, Gabriel, cara, a gente tem aqui a pergunta dos desafios, né, da mentoria online, como superar isso. Queria que você falasse isso, mas se pudesse já, como a gente já passou um pouco por isso na primeira pergunta, já emenda com a gente se você tem sentido que tem um maior engajamento dos empreendedores na modalidade online, de um modo geral. Acho que essa é uma questão importante para a gente debater. Legal. Eu acho que isso acaba sendo relativo, né? Acho que vai do nível ali do mentorado no sentido da etapa do projeto, do quanto ele está certo daquilo, do quanto ele está vivendo aquilo intensamente, né? Está com a mente, o espírito e o coração naquilo, né? Eu acho que isso é algo importante da gente considerar. Mas, em geral, pelo menos as experiências que eu tive nesse período, né, das mentorias que eu dei, é que sim, cara, eu senti um engajamento maior, senti uma preocupação maior, e aí eu não sei, sabe, até quando a gente, né, pegou a temática para discutir aqui nesse nosso encontro, eu fiquei pensando se o fato de ser online também gera, de repente, essa preocupação, né? Cara, eu preciso ser responsável com o tempo do cara, né? A gente cravou ali 1 hora no online, né? Eu sei que ele tem outros compromissos, então eu percebi, assim, um cuidado, né? Um zelo enorme por parte dos mentorados, né? E, claro, isso encontra ali uma contrapartida da nossa parte, né? Então, a gente fica ali muito, assim, atento a ali aquela introdução, eu acho que mais objetiva, mais breve, né? E aí a gente já vai para os pontos a serem tratados.
à medida que a conversa desenrola, aí eu acho que a gente consegue fazer rola aquela sinergia bacana, né? Eu tive a oportunidade agora de dar mentoria para algumas startups, das quais eu ainda não conhecia. Então, o fato de se aproximar, de conhecer um pouco da história, né? E depois aí você fica trocando WhatsApp, e aí, cara, fez aquilo, deu certo, pô, olha, me ajuda nisso aqui, a gente fez assim. Então, eu acho que abre a porta e depois você vai, né, desenrolando. Então, o que eu percebi, sim, né? Eu acho que houve um engajamento maior. E aí, um outro ponto interessante, que eu acho que é o momento conecta com a oportunidade de que talvez a criticidade que alguns negócios estão encontrando nessa fase que todos nós estamos vivendo, exige, acho que, movimentos mais rápidos. Então, até esse engajamento propositivo, pensando na ação, pensando na entrega, pensando no próximo passo, acho que deu uma dinâmica interessante para esse nosso acompanhamento. Pelo menos as experiências que eu tive agora, eu acho que vai nessa linha assim, de um engajamento, de um comprometimento maior. Pô, histórias interessantes aí, hein? Castilho, conta um pouco pra gente aí da sua visão sobre isso, né? Você tá vendo esse engajamento também? Como que você tem percebido isso? Cara, vejo, concordo bastante com o que o Gabriel disse, vivi isso também com alguns mentorados. A gente conversou até ontem com uma mentorada que foi há 2 meses, né? Uma que a gente conversou e ela foi avançando nas tarefas e realmente acho que essa questão é facilitada. E um outro ponto que eu vejo é que realmente essa questão da mentoria online, ela permitiu que algumas pessoas que não tivessem acesso ao presencial, que nem conheciam, talvez, presencialmente a estrutura do polo, o local, o polo digital, embora haja ampla divulgação há muito tempo já, mas algumas pessoas não conheciam, e aí passaram a conhecer. Então teve um caso, por exemplo, de uma pessoa mais velha que está pensando em abrir um negócio na área de estética, começou já, e que ela veio acessar as mentorias para poder entender como é que ela poderia caminhar, né? E aí, é claro, acredito que a gente vai passar por esses pontos, tem algumas preparações, tem alguma lição de casa antes de você chegar para a mentoria, que a gente ainda deve falar disso, eu acho. Mas esse outro ponto de dar acesso a essas pessoas e de ter essa facilidade, a pessoa conhecer o que é a mentoria, saber o que é a mentoria, ali isso ajudou muito. Essa questão online teve uma boa repercussão e uma boa ampliou, né, a gama de pessoas que foram impactadas por isso e tiveram acesso a isso, né? Muito bom, é isso mesmo. Eu também vejo bem esse engajamento bem como uma abertura de campo mesmo, e tem uma coisa interessante, né? Porque quando a gente é colocado, quando eu digo é o ser humano, quando a gente é colocado numa situação em que não tem muita opção, ou que você já se vê no fundo do poço, ou encurralado ali no canto, né? Você começa a perder alguns medos, né? A coragem emana. Na verdade, não é que você perde o medo, mas você tem que enfrentar, porque você não tem mais opção. Então você vai com medo mesmo. Então, o digital gera muito medo para muita gente, dependendo da geração, e de negócios já consolidados e o que se tem a perder ao entrar no mundo digital. A hora que é colocado um pano de fundo, que a gente vê uma pandemia, o cenário econômico indo lá para baixo, então esse empreendedor, ele olha e, bom, eu não tenho muito mais o que perder, então o que eu posso fazer? E aí entra uma premissa, meus amigos, que é muito valiosa no mundo das startups, no mundo digital, que o empreendedor ele se abre para o erro. E isso é maravilhoso, porque aí ele fala, bom, eu vou entrar aqui, se não der certo eu entro ali. E ele começa a ver alternativas, e começa a errar e construir. E a gente sabe, quem já está nesse mundo aí há mais tempo, sabe que uma premissa básica é errar, e se possível errar rápido, né? Errar rápido para conseguir corrigir rápido. Então acho que esse engajamento, ele tá muito ligado a isso, assim, eu não tenho mais o que perder, portanto eu posso errar no digital. Eu acho que as pessoas esperam que exista uma solução mágica, né? Você vai entrar no mundo digital, você vai fazer isso e deu certo. Depois que daí fica com medo, não sei se eu vou ser capaz e tal. Depois que ele entrou e viu que, cara, rapidinho você faz, já testa, errou, já volta, testa de novo, aí começa a se mexer um pouco mais nesse ambiente. E eu tô vendo isso acontecer também e tô achando muito interessante, tô vendo muita gente acertando, é claro que tem
algumas coisas que vão ficar para aprendizado, que não dão tão certo, mas no geral eu acho o saldo bem positivo. Eu vou aproveitar, passei uma olhada aqui nas perguntas, na verdade eu não tenho perguntas, mas a gente tem aqui uma pessoa que apoia os professores bravos, né, o Rafael Albertini, dizendo, olha, os professores que trazem essa cobrança, né, esses professores bravos trazem a vivência e as cobranças do mercado para a sala de aula. Então, quer dizer, a gente ajuda aí, Castilho, a encascotar um pouco, né, deixar as pessoas mais cascudas para ir para o mercado e conseguir fazer suas entregas. Sempre com muito amor, viu, gente? Sempre com muito, de verdade, com muito carinho, né, pensando no futuro de cada um e respeitando sempre as entregas de cada um. Mas como a gente estava falando aí dessa abertura para o erro, eu queria perguntar, Castilho, primeiramente, você percebe se a demanda dos mentorados ela mudou nesse período? Agora que a gente está falando, desde que a gente entrou nesse momento que o online é mais requisitado, se a demanda dos mentorados está um pouco diferente do que era na fase presencial. Você pode falar um pouco disso para a gente? Cara, o que eu percebi, assim, as mentorias informais, assim, que a gente fazia e vira e mexe faz, né, presenciais, com a rede de contatos que a gente tem, traziam dúvidas um pouco mais técnicas. Então, era como se a pessoa já estivesse, um exemplo, num degrau 2 ou 3, já tivesse cometido alguns erros para começar a fazer esse processo de mentoria, Ela já tinha passado por alguns processos, inclusive de mentoria. Eu percebi que algumas pessoas, não todas, né? Eu tive gente, por exemplo, que já está com empresa constituída há muito tempo na mentoria online, que foi só aprofundar um ou outro aspecto de pesquisa de mercado, mas eu tive a maioria dos casos de pessoas que vieram um pouco mais... com as dúvidas menos preparadas, elas vieram com uma solução, olha, o que eu faço de maneira geral, de maneira abrangente? Eu percebi essa diferença, sabe, de tema, o conteúdo em si, as dúvidas, então no online vieram de maneira mais genéricas e as presenciais eu tinha experiências muito mais específicas, muito mais focadas, né? Uma outra diferença é que quando eu dava mentorias e dei mentorias presenciais, eu falava de mais de um assunto, né? Então, por exemplo, às vezes eu fazia orientações de marketing, de comunicação, de propaganda, de pesquisa, de algumas áreas que são relacionadas à minha área de conhecimento. Nesse caso da mentoria online, eu me propus por uma orientação e respeitando a hierarquia dos demais mentores, é claro, eu me propus a falar especificamente de pesquisa de mercado, porque senão eu estou fazendo mentoria de um outro colega, e a gente não aproveita bem aquela 1 hora que a gente tem, como o Gabriel comentou, né? Então eu percebi que às vezes as dúvidas eram genéricas e eu tentava direcionar para a área que eu estava ali mentorando, né, e orientando as pessoas. Então essas foram as principais diferenças aí que eu percebi. E essa mudança de tema que você questionou, Fernando. Muito bom. Gabriel também percebeu diferenças entre o presencial e o digital aí? Compartilha isso com a gente, por favor. Claro. Eu acho que sim e não. Eu acho que é interessante quando eu tenho que fazer aqui, ó. Aqui o Fábio está do meu lado. Quando o Fábio comenta essa questão, né, do que talvez seja ali, né, a necessidade do mentorado, né, e aí eu consigo também fazer uma distinção, né, e pensando aqui um pouco em algumas mentorias que eu dei desde que começou a pandemia para cá, que acabaram sendo online, inclusive, de negócios tradicionais e já estruturados. Isso foi uma coisa interessante, cara, porque pensando em negócios, né, mais tradicionais, mais estruturados, em linhas ali, em pontos mais específicos, poxa, queda de faturamento ou algum outro problema de, cara, eu preciso ter acesso a crédito, preciso repensar aqui uma linha para poder analisar, para poder manter a sobrevivência do negócio com capital de giro, enfim. É curioso que eu acho que a dor, né, a dor do momento gerou uma demanda muito específica, né?
Isso foi algo assim bem interessante, que eu acho que dá para fazer essa divisão também, sabe? Da qual a gente teve a oportunidade de participar e de orientar. E aí eu trago aqui também como reflexão que a gente tem, claro, né, a mentoria direta, esse papo que a gente para e conversa aí por algum tempo, né? Mas tem também essas mentorias indiretas, eu diria, né? Por exemplo, cara, que nem agora, né? Saiu lá agora, já faz algumas semanas, saiu o Pronamp. Poxa, quem é elegível ao Pronamp? Como é que faz para pegar esse crédito? Como funciona? Quem é que está trabalhando? Aonde estão as pegadinhas ali, as coisas que ficam nas entrelinhas? E aí você sabe aquele cara que você, né, já conversou, ou que você conhece que o negócio dele está passando por alguma dificuldade e recomenda. Vai lá e fala, cara, dá uma lida nessa notícia. Aí tem aquela devolutiva, então tem todo esse processo, né, por um ponto de dor, como eu comentei. Vale a gente citar aqui, nunca é demais citar, a Vetrina, né, uma baita de uma iniciativa aí, capitaneada pelo nosso querido Rodrigão, junto aí com outros tantos parceiros, né, e que foi uma sacada da qual, assim, acho que muitos, né, de nós aqui demos visibilidade, repassamos para outras pessoas. E aí vem as devolutivas disso. Rapaz, olha isso daqui, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Olha, eu consegui isso, enfim. Então tem esses encaminhamentos que são as demandas por ponto de dor aí, e também, né, nessa nossa reação como oportunidade diante do momento que a gente está vivendo. Analisado desse lado, eu também considero o segundo ponto, né, que por exemplo, né, lembrando aqui agora, das startups que estão rodando no programa Startup SP, lá dentro do Polo, né? Essa galera tem uma trilha lá já mais pensada, né? Daquilo que está sendo desenvolvido, daquilo que está sendo executado, e aí naturalmente já existe uma série de demandas que estão acontecendo. E o que eu percebi, com pelo menos umas 2, 3 startups ali com as quais eu conversei no mês passado, é que de repente esse momento, pelo menos para as quais com as quais eu conversei, deu uma mudada ali no cronograma, sabe? Falei, puxa, cara, e agora? O que eu vou fazer e tal? Então, acho que essa sensação, né, de poder, aí eu linko com a outra pergunta, com a pergunta anterior, né, de estar mais engajado, de entender realmente esse momento e de poder, né, como você sabiamente falou, né, ajustar ali o leme, né, dar aquela pivotada, mexer no que precisar mexer rápido para poder se errar rápido e consertar para poder seguir. Acho que isso também foi uma coisa bastante interessante, né? Então, eu atribuo que a gente acaba tendo essas duas visões aí nesse momento. E só para concluir, o que também assim me deixa bastante feliz assim em ver como oportunidade todo este momento, né, enxergando isso tudo assim como uma grande oportunidade de melhoria, de crescimento, é que de uma forma bem clara, eu acho que cada vez mais tá todo mundo internalizando essa questão, né, de você ser assertivo, de você buscar soluções, de você testar, e se não der certo, já abandona, vai para frente, pensa em outra coisa, né? Isso eu acho que tá ficando assim cada vez mais nítido, mais sensível, pelo menos por essas experiências das quais eu citei. E aí a gente percebe, sim, né, esse alinhamento de demanda em função de necessidades e esse desejo, né, de dar certo, de fazer certo e de continuar avançando, né, de não parar, de ver a coisa fluir e crescer. É isso. Muito bom mesmo. Fala, Castilho. Só um ponto que eu acho que até, não sei se ia fazer isso, Fernando, mas conecta um pouco com essa pergunta que o Adam fez aqui, né? Isso que o Gabriel falou, acho que junto até nisso, né? Que o que é melhor, fazer mentoria no início ou no meio do caminho, o que é mais fácil. Então, já respondendo um pouco dessa pergunta, com a minha opinião, é que isso que foi dito pelo Fernando e pelo Gabriel, de errar e de ter essa visão de errar logo e errar rápido para poder corrigir e já mudar o caminho, independe da fase em que você esteja na sua empresa. Pode ser no começo, pode ser no meio e pode ser quando ela já estiver madura. Porque, por exemplo, se o seu negócio tem a ver com um negócio da área de saúde que tem a ver com o mercado de tecnologia, pode acontecer algo que a gente diz, né, e reforça isso sempre, que não está no nosso controle, que é uma tecnologia nova, ou algo econômico, ou um novo comportamento do consumidor que impacta diretamente o seu negócio. E você precisa se reinventar, né? Portanto, eu acho que independe, Adam, pode ser no começo, pode ser no meio, e a sua empresa já pode estar madura.
Tem alguns casos, eu dei mentoria para algumas empresas que já estão com uma jornada, já foram incubados no Polo, já estavam participando dos programas lá e que tiveram uma dúvida específica na área de pesquisa, por exemplo. Então, independe. Pode ser no começo, pode ser no meio ou pode ser já a empresa mais madura. O importante é você estar sempre atento às mudanças externas que estão acontecendo, seja de mercado, de público, de tecnologia, de inovações, e você adaptar, fazer esses ajustes, né? Existem inúmeros exemplos de startups que foram pensadas inicialmente por uma finalidade e elas acabaram ganhando escala e ganhando fama e proporção com uma outra finalidade. Tem N exemplos no mercado. Então elas descobriram isso porque elas não ficaram confortáveis com a primeira coisa que elas pensaram em ser, por exemplo. Elas foram se mexendo, ajustando, isso é muito orgânico, né? E o processo de mentoria é importante para que você tenha essa leitura completa, né? Conversar com as pessoas e entender com pessoas um pouco mais experientes, se você já tem esse desafio, né, pensado, para que caminho você deve seguir para otimizar o tempo, ganhar tempo, ou economizar recurso, né, economizar dinheiro. Obrigado, Castilho, por responder a pergunta aí do nosso colega. Eu quero retomar por um minuto só o tema das demandas, porque eu concordo muito com o que vocês trouxeram, mas eu quero trazer um outro panorama sobre as demandas dos mentorados. Como eu tinha falado sobre a coisa da presença, de conversar olho no olho, sentir o brilho no olho e tudo mais, eu gosto de abrir muito a conversa para esse lado mais humano. A gente sabe que como empreendedor, como essa jornada é uma jornada muito específica, né? A gente não é preparado para isso na escola, a gente não é preparado para isso em momento nenhum, nem na faculdade. Eu brinco que, por exemplo, o publicitário faz a faculdade de publicidade, mas ele não aprende a gerir uma agência, não aprende. O dentista não sabe gerir um consultório, enfim. Assim, a nossa cultura empreendedora, ela é muito nula, ela é muito falha nas bases e depois no ensino superior, e aí a gente joga os empreendedores numa... Né, joga o famoso no mato sem cachorro, né, cara? Você tem que se virar ali. Então existem algumas angústias muito específicas. E aí eu percebi nesse período uma demanda muito grande, uma identificação emocional, né? De trazerem, cara, tô saindo de uma crise aqui, de ansiedade, eu não sei como é que eu faço agora, porque meu negócio... Muitas questões emocionais que eclodem, né, no meio dessa jornada toda e ajudar as pessoas a olharem para isso com um pouco mais de clareza, a empatia, a solidariedade, eu aprendi lá atrás, né, que as pessoas, as figuras de referência contam seus casos de sucesso, mas pouquíssimos ou quase nenhum contam os casos de fracasso. Então eu gosto sempre, quando eu pego a mentoria e as pessoas trazem esses medos, essas angústias, cara, eu aproveito para abrir a porta e falar, olha, eu passei por isso aqui também, desse jeito, isso aqui eu não superei até hoje, somos humanos e temos esses problemas, e essa empatia, essa identificação vai tornando a gente mais forte, né? Vai tornando a gente, além de todas as premissas técnicas que a gente cobre, mas acho que essa confidência entre nós vai gerando uma força nesse nosso ecossistema. E essa é uma demanda que aumentou agora nesse período pela fase difícil que a gente está vivendo. A gente acompanha as notícias e vê como o índice de ansiedade, de depressão foi lá para cima, né? Então é importante a gente estar atento a isso, olhar para isso com carinho também, sempre com o coração muito aberto. Vou passar aqui uma última pergunta. Vou pedir para o Gabriel falar para a gente aqui primeiro, para a gente fechar aí as perguntas, né? As oportunidades para os mentorados, elas aumentaram ou diminuíram nesse período? Cara, eu acho que aumentaram. Eu acho que aumentaram, e aí pode até parecer assim meio congruente, talvez, mas eu acho que aumentaram, sobretudo porque
eu acho que está todo mundo tão atento àquilo que pode ser feito de novo, tá todo mundo tão assim movido a olhar para si, a fazer aquela autoanálise, né, aquela introspecção e reavaliar o que tem dado certo, o que não tem dado, que eu acho que tem aumentado. Uma coisa, uma prova disso é que acho que a gente nunca teve tanto conteúdo, tanta informação, tanta coisa à disposição. Ao mesmo tempo que isso é muito louco, é muito legal, e requer um crivo aí seleto, né, um crivo de seleção, né, para que a gente consiga absorver o que faz sentido e o que não faz também, né, essa guerra de informações, esse volume monstruoso de coisas, né. Mas eu acho que aquele, né, voltando, né, para essa coisa assim que eu acho que é base para tudo isso, para toda essa nossa conversa também, né, o cara que já encontrou ali, né, a sua identificação, ele tem o seu encontro de alma ali, né, daquilo que move o cara como sentido, como propósito, eu acho que tudo isso, né, vem ali num sentido de convergência que facilita a jornada. Então, eu avalio que sim, cara, eu avalio que sim. Surgiram muitas oportunidades, né? Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões numa comunidade que eu participo, que eu ajudo, que eu apoio, e eu fiquei feliz da vida em ver pessoas assim que jamais imaginaram baixar no seu celular um aplicativo de uma plataforma de videoconferência, né? Eu gravei tutoriais assim, né, de tela, né, instruindo como baixar o aplicativo, como fazer ali o cadastro e como operar. E aí hoje a gente tem feito as reuniões com certa regularidade, né, e é tão simples, é tão prático, clicou, entrou, estamos ali conversando, né? Então eu acho que essa é a prova, né, de que um contexto como esse empurra as pessoas para frente. Então, na minha perspectiva, sim, cara, eu acho que as oportunidades aumentaram. Acho que as pessoas estão mais sensibilizadas. Eu acho que há um nível de entrega e desejo pela melhora, pelo crescimento, pelo desenvolvimento do próximo. Há um engajamento e uma sensibilidade maior, né, para que todos estejam bem, saudáveis, guardados, seguros, né? Então, acho que isso tudo, né, conspira por uma atmosfera assim de melhoria, né, de crescimento. Então, eu avalio que sim. Isso não é tapar o sol com a peneira, em dizer que os desafios são pequenos, em dizer que os desafios, né, ficam à margem disso tudo, muito pelo contrário, eu acho que isso tudo está preservado, mas ao mesmo tempo inspira cada um de nós de que sim, cara, é possível, né, a gente encontrar as oportunidades. Eu acho que esse contexto tem sim se mostrado favorável, né, para os mentorados de forma geral. Para todos nós, diga-se de passagem, né? E aí, se me permite uma vírgula aqui, nesse comentário que você fez da empatia, né, cara, de poder compartilhar os sucessos e os insucessos, como eu costumo dizer, poxa, a gente atua muito forte na parte de gestão e gestão financeira, né, cara? E aí, você imagina que no começo de uma crise como essa, né, uma das primeiras coisas que a gente saca lá é a projeção do fluxo de caixa, um programa de redução de custos, né? E aí o mais interessante é a gente sentar com o empreendedor ali, sentar, né, com o empresário, enfim, e poder compartilhar e falar, ó, cara, eu fiz isso, eu tive que cortar aqui, eu tive que cortar ali, eu lancei mão desse recurso, eu lancei mão daquela alternativa, porque, né, desculpe o termo, mas pau que bate em Chico, bate em Francisco também, já dizia esse velho ditado, né? Então essa identificação, né, afinal de contas somos todos humanos, estamos no mesmo barco, né? Acho que isso é muito legítimo, né? E de novo, né, converge para essa sua pergunta, né, no sentido de encontrar as oportunidades que todo este momento aí nos inspira. É isso. Muito legal, legal demais, cara. Muito bom te ouvir. Fábio, fala pra gente como que tá a sua percepção em relação a essas oportunidades aí pros mentorados. Cara, eu vejo que é toda essa situação fez com que a gente tivesse um tempo maior de reflexão, né? Então, nós tivemos tempo realmente para pensar na nossa vida, como é que a gente estava cuidando da saúde, como é que a gente estava dando tempo para a família, a gente meio que desligar o modo piloto automático, de dormir, trabalhar ou estudar e voltar para casa. A gente falou, não, peraí, eu tenho outras áreas em que eu preciso desenvolver. E muitas vezes, nesse momento de reflexão, nesse momento em que as pessoas pararam um pouco, desaceleraram um pouco, não tinham que ficar naquela correria intensa, que normalmente isso nos é imposto como sociedade. A gente acha que isso é que é o certo, quando na verdade não é, né? É o equilíbrio realmente.
E aí, nesse momento em que as pessoas estão refletindo, passaram a pensar um pouco mais em si, no futuro, um pouco no passado, né? As pessoas começaram a ver essa oportunidade de falar, poxa, acho que eu poderia fazer isso. Nossa, eu vou começar a cozinhar. Olha o número de pessoas que está fazendo pratos, cozinhando. E aí a gente descobre uma oportunidade de empreender, de fazer marmita fit, de fazer coisas sem glúten. Aí eu começo a mexer nas coisas de casa e fazer pequenos ajustes, acertos e consertos, e eu vejo uma oportunidade de empreender nesse sentido, como forma de renda complementar. Eu estou fazendo um artesanato para passar o tempo em casa, para eu poder desacelerar, tá? Um exemplo também, e eu vejo nisso uma oportunidade para poder fazer umas peças artesanais e começar a vender utilizando a internet. Então, eu concordo, eu acho que o Gabriel trouxe muito bem esse ponto e eu quis complementar com essa visão, porque eu acho que nessa situação em que a gente para e pensa, fomos um pouco que condicionados a fazer essa pausa, né? Isso fez com que a gente tivesse essas reflexões. Então, que sirva de lição. Tendo ou não tendo Covid, tendo ou não tendo que ficar em casa, façam as pausas tão necessárias para fazer a reflexão do seu dia a dia, da sua forma de empreender, se o que você realmente está propondo e investindo tempo, dinheiro, energia na sua vida é algo que realmente está te satisfazendo. Então, acho que as oportunidades aumentam à medida que a gente pensa mais, reflete mais, se entende melhor. E eu acho que esse é um ponto, é um momento em que permitiu que a gente fizesse isso de uma maneira imposta. Mas fica a dica para todos que estão nos ouvindo aqui de fazer isso de forma recorrente, de fazer isso de forma constante, colocando suas metas, seus objetivos. Quero chegar aqui, estou feliz com a minha condição física, não estou feliz, o que eu preciso fazer para mudar? A vida é feita de escolhas e de ação, né? Não basta a gente pensar em algo, é preciso a gente fazer, né? Tanto que desde os primeiros ATVs a gente ouve muito a história, né? Uma ideia não é nada mais do que uma ideia sem ação, sem você tirar ela do papel. Portanto, se você enxerga uma oportunidade, algo inovador, algo que você realmente vai gostar de fazer e que você vê sentido naquilo, que consequentemente vai te dar renda, satisfação, caminhe para isso, se organize, invista tempo, invista em conhecimento, que isso é um bem muito precioso que nós temos, né? Conhecimento, seja conhecimento adquirido através de instituição ou através de uma conversa. Existe aquele conhecimento de vida. Nós estamos aqui como prova disso. Uma conversa de 1 hora com o Gabriel, uma conversa de 1 hora com o Fernando Martins, eu tenho certeza absoluta que vocês sairão com mais conhecimento, com mais clareza e mais segurança de onde vocês devem caminhar. É isso. Então, há mais oportunidades? Sim, basta enxergá-las. Muito bom. Sabe que quando a gente fala em aumento de oportunidade, cara, eu não sei vocês, mas como consultor principalmente, meu celular tem pegado fogo de tanta mensagem que chega, de tanta... A coisa, assim, aqueceu de um jeito que eu não sei nem mensurar para vocês. Eu nunca tive tanta demanda por trabalho como eu tenho agora. E se reflete em mim, que sou final da cadeia, é porque as oportunidades estão aparecendo também para essas pessoas. Mas eu quero pegar num ponto que você trouxe aí, que é justamente esse, eu falo muito isso em mentoria, que é assim, se você fosse muito rico, o que você ia fazer? Tira o dinheiro, né? Você tira o dinheiro da jogada, e aí? O que sobra? O que você vai fazer? E as pessoas começam, eu vou viajar, eu vou fazer esporte, eu vou fazer arte, eu vou tocar. Eu falo, cara, e o que tá te segurando para você fazer isso agora? Que mentira você tá contando para você que você não pode fazer isso agora? Mas e o dinheiro? Mas, cara, as racionalidades que vêm depois em cima são absurdas. Mas eu sempre fecho dizendo assim, o seu flow, aquilo que você faz com esse carinho, a palavra é outra, mas eu não vou falar aqui porque vai ficar gravado, mas que você faz com esse
T de carinho, é aquilo que te move, cara. É aquilo que você busca uma forma de monetizar em cima disso, de tirar seu sustento e construir sua vida em torno disso que te agrada. Não espera chegar lá na frente para ficar milionário para depois ir fazer isso, porque talvez isso nem aconteça. Então aproveita a sua jornada, né? Faz já agora, de imediato, o máximo possível daquilo que realmente te é compensador. Bom, vamos caminhar para o encerramento. Eu vou pedir para vocês, um prazer, podia ficar aqui a sexta-feira inteira, virar e emendar no fim de semana, a gente pede um almoço e fica aí, mas a gente precisa encerrar. Então eu vou pedir uma palavra final aí, primeiramente do Gabriel, por favor, depois do Castilho. Assim que o Gabriel encerrar, você já pode dar a sua palavra final, para a gente caminhar para o encerramento, agradecendo a audiência de todos até o momento. É muito legal estar numa live com duas celebridades como esses dois aqui, porque aí eu também me sinto a galera elogia pra caramba, é muito legal, estou muito feliz. Por favor, Gabriel, suas palavras finais. Olha, eu vou começar dizendo que a sua modéstia o faz ser a celebridade. Afinal de contas, o senhor é o host. Então, eu e o Fábio somos aqui os privilegiados dessa manhã. Tá bom? É contigo aqui, meu amigo. Pô, cara, muito massa, né? Tá aqui trocando essa ideia, vendo vários amigos aqui interagindo, né? Pô, o Gustavo, a gente estudou junto. Um beijo no coração, irmão. Felipe Martins, brotherzaço, e os alunos de vocês aqui extremamente engajados e participativos. Quero só dar um toque aqui para o Fabrício Mota Duarte, a gente está à sua disposição nas mentorias, conte conosco, né? Polo, apesar de, com as restrições aí de acesso, né, os mentores estão à disposição, o pessoal da equipe do Polo já colocou aqui o site, então, pô, entre em contato com a gente, né, com todos os mentores, enfim, e a gente pode te apoiar, te ajudar naquilo que for necessário aí, com toda certeza. Cara, quero agradecer, né, acho que a palavra é essa, né, a gratidão eterna, extrema, intensa, enfim, de estar aqui com vocês, de poder compartilhar, de poder, eu acho que aquela máxima, né, de quem doa, ganha, de quem dá, recebe, ela é muito massa, né, ela é muito viva e ela é sentida, né, cara, então eu fico sempre muito feliz de poder participar de momentos como estes. Bom, de tudo que a gente tem dito ao longo de todo este período, né, eu acho que fica uma mensagem de que nós não estamos sozinhos, né? Você não está sozinho, nós estamos juntos nessa, e literalmente juntos, né? Apesar do distanciamento social, né? Nós estamos muito mais conectados, muito mais alinhados, né? Gerando, assim, pensando, né? Materializando o desejo de uma retomada, de uma melhoria, de uma transformação, de uma cura, né, cara? Então nós estamos muito mais juntos do que a gente possa imaginar, e dizer que conte com a gente, né? Conte comigo, pô, se precisar de qualquer coisa, né? De contato, instrução, orientação, a gente trava as agendas, a gente tem. Eu falo isso com todo o carinho do mundo, né? Eu tenho esse cuidado, né? De atender, de escolher ali junto um horário para que a gente consiga conversar. Eu acho que todo esse movimento que a nossa cidade vive, e não só, né, a nossa cidade, mas vários outros lugares, né, de se preocupar em engajar as pessoas, de focar no empreendedorismo, de fomentar isso, de unir, né, a cada um de nós dentro desse ecossistema, isso é algo riquíssimo e acho que nós não podemos desperdiçar. Então, se eu pudesse até dar um conselho, conhece algum amigo empreendedor, tem visto as dificuldades dele, fale do Polo para ele, né? Fale do Alto Tietê Valley para ele, fale desse ecossistema, aproxime as pessoas, ajude, doe, né? Eu acho que todos nós crescemos e ganhamos com isso. E aí um ponto que o Fabinho falou, que ficou aqui também na minha cabeça como insight, as oportunidades, elas existem, mas se você não estiver atento a elas e aberto a elas, de nada vai adiantar. Então, liga aí a sua chavinha da sensibilidade, né? E bora para a ação, porque, de fato, isso faz toda a diferença. Beijo no coração. Fernandão, obrigado. Fabinho, obrigado. Kleber, obrigado. Garzi, Diana, equipe do Polo. Tamo junto. Vamos para cima. Valeu. Cara, eu só queria realmente agradecer essa oportunidade. Acho que dividir, mais uma vez, né, já falaram, mas dividir com dois feras aí, Fernando e Gabriel, foi incrível aqui, e tem outros tantos mentores muito feras e gente capacitada, gente que está à disposição voluntariamente porque curte isso, porque quer ajudar.
e porque vê sentido nisso, em compartilhar um pouco de conhecimento e tentar ajudar e fomentar de alguma maneira a inovação, o empreendedorismo, a geração de emprego e renda, e que as pessoas se realizem, né, de maneira geral. Então, o meu recado final é: aproveite essa reflexão que estamos passando e que vocês estão assistindo aqui, assimilando esse conteúdo, façam essa reflexão, vejam o que realmente faz sentido para vocês e, como o Gabriel disse, bora para ação. Contem com toda a estrutura do Polo Digital de Mogi das Cruzes. É um privilégio nós termos isso em nossa região. Foi uma luta, foi um processo que, não vamos contar a história aqui, mas 10, 12 pessoas que tiveram essa iniciativa, que viam essa necessidade e que a coisa foi caminhando e que hoje está da maneira que está. O Polo é um espaço inspirador que vai te dar conteúdo gratuito e está próximo de você. Se você está assistindo, né, e faz parte, acessou os conteúdos do Polo Digital, acho que é porque você é daqui do entorno, ou de Mogi, ou da nossa região. Então acesse e venha para o Polo Digital aproveitar tudo que o Polo realmente pode oferecer. Essa é a minha dica, o meu recado final. E pessoalmente, façam essa reflexão, de olho nas oportunidades e vamos agir com as oportunidades. Muito obrigado por essa manhã inspiradora e de troca de conhecimento. Eu sou muito feliz sendo um dos mentores do Polo e dando essas mentorias e trocando, né, com a galera do ATV, fazendo parte desde da concepção aí do Polo, porque eu acho que isso é um pouco do legado que a gente pode deixar para o futuro da cidade, né? Mogi das Cruzes e a nossa região será realmente muito melhor se a gente se ajudar. Então, se você tem algo para ajudar, conhecimento, um pouco da sua experiência, compartilhe. Se você precisa de ajuda, busque isso. E quando você aprender, compartilhe com alguém que também está buscando. E assim, todo mundo vai evoluindo juntos. Muito obrigado. Obrigado, galera do Polo. Rodrigão, Kleber, Diana e toda a equipe aí do Polo. Fernando, obrigado por ser o nosso host, nosso super integrador aqui desse momento. E Gabriel, obrigado aqui, né? Sempre muito brilhante, muito preciso nas suas colocações. Valeu. Bom, gente, é isso. Eu também quero agradecer ao Polo pela oportunidade. Quero agradecer aos dois aí, que vou cansar de rasgar elogios aqui, então fica a minha admiração, meu respeito por vocês. Quero agradecer especialmente a todo mundo que está assistindo. Eu acho que o engajamento de vocês é que faz o Polo ser o Polo. Temos mentores brilhantes, temos uma equipe brilhante no Polo. Também não sei descrever o tamanho da admiração que eu tenho pelo coração que é o Rodrigão, pelo carinho que todos têm aí nessa equipe, Kleber e Diana também. Mas, cara, nada disso acontece sem o engajamento de vocês. Senão todo mundo vai tomar café sozinho, igual o Gabriel tomou o dia que ele foi lá sozinho e não tinha café. Então, é a comunidade que faz isso, sabe? É a presença de cada um. E eu quero encerrar dizendo para vocês que o que está no meu coração é realmente isso, sabe? É o sentar e conversar e compartilhar as experiências, poder ouvir as experiências e poder fazer paralelos entre elas e engrandecer a experiência de todos nós com isso. É aí que a minha missão de educador me pega muito forte, porque é uma troca muito profunda, muito genuína. Não tem como não ser apaixonado por isso, não tem como não ser apaixonado por esse universo que a gente vive. Eu costumo brincar, né, que tem aquela metáfora de não dar o peixe, ensinar a pescar. Eu digo que quando a gente entrega a mentoria, na verdade, a gente não está ensinando, não está nem dando peixe, nem ensinando a pescar. A gente está olhando para o ecossistema como um todo, né? Para manter aquele rio saudável, para que os peixes continuem procriando, para que haja abundância para todos nós. Então, isso até me emociona, porque, cara, é isso. Eu acho que esse é o sistema, esse é o nível de entrega que vocês podem contar. Eu acho que eu falo não só de mim, mas dos mentores como um todo. Um carinho muito grande por tudo isso. Então, obrigado, Polo. Obrigado, galera.
Não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir as redes do Polo, @Polo Digital lá no Instagram, que vai ter sempre as novidades aí pra gente. O Polo Conecta tem lá todas as dicas e os links para vocês terem contato e interagir com o Polo. Beleza? Tamo junto, obrigado. Uma boa sexta-feira para todo mundo, boa semana e tamo junto. Beijo. Valeu.